2018 foi o melhor ano da história da humanidade. E isso não sou eu que tô falando, foi o The New York Times que disse. E aí, meu firmeza, fala pra mim que você tá bem começando 2019, meu Deus do céu, expectativas muito altas, ano maravilhoso, 2018 já passou, finalmente. Talvez você tenha ficado chocado com isso, que 2018 foi o melhor ano da história da humanidade, como eu fiquei quando eu ouvi essa reportagem do The New York Times. E cara, eles não só falam isso, mas eles justificam através de números e estatísticas que acho que vale a pena você ficar sabendo. E é por isso que eu vou trazer algumas delas aqui nesse vídeo pra você. Só pra te situar, o nome da reportagem é Why 2018 was the best year of human history. Porque 2018 foi o melhor ano da história da humanidade, do The New York Times, matéria do dia 5 de janeiro desse ano, do jornalista Nicholas Kristof. Bom, vamos aos números, cara. Ele cita uma estatística, por exemplo, de Oxford University, da Universidade Oxford. 295 mil pessoas por dia têm acesso pela primeira vez na vida à eletricidade. 305 mil pessoas por dia têm acesso também pela primeira vez na vida à água limpa. E 620 mil pessoas por dia têm acesso pela primeira vez na vida à internet. E eu não preciso nem dizer da importância que tem a eletricidade, a água limpa e também a internet. Por exemplo, água limpa, né? A água é condutor de várias doenças, então o fato de chegar água limpa já evita já previne várias doenças, sem contar a eletricidade, que possibilita novas tecnologias, acesso à informação, acesso a tecnologias inclusive na área da medicina, o que é um progresso muito considerável, e esses números são de 2018. Outra estatística, de crianças até 5 anos no mundo que morrem até os 5 anos de idade. 1960, 19%. 2003, 7%. 2018, 4%. Fomos de 19% para 4%. Outra estatística interessante, de crianças que morrem por dia. Na década de 90, 30 mil crianças morriam por dia. 2018, 15 mil. Ou seja, você pensar, de 1990 até 2018 se passaram 28 anos, quase 30 anos, espero não ter errado essa conta. E nós aumentamos a população e conseguimos reduzir pela metade a quantidade de crianças que morrem. Uma outra estatística interessante agora dos Estados Unidos é de que 9 em cada 10 americanos acreditam que a fome no mundo ou está piorando ou continua a mesma coisa, sendo que na verdade nós temos avançado muito em relação à pobreza no mundo. Por exemplo, na década de 60 definia-se extrema pobreza como aqueles que viviam com até $2 por dia. E na mesma década, na década de 60, mais da metade da população mundial vivia na extrema pobreza. Em 1980, esse número baixou para 44%. E em 2018, menos de 10%. Em 70 anos, nós fomos para mais da metade da população no mundo para menos de 10%. É claro que nós precisamos entender essa estatística. Sair da extrema pobreza provavelmente para a pobreza, mas de qualquer forma já é um avanço muito significativo para a humanidade. E uma última estatística que eu achei muito interessante, que eu não imaginava, que me pegou de surpresa, é de que 86% de todas as crianças no mundo com até 1 ano de idade já foram vacinadas contra tétano, difteria e também contra coqueluche. Cara, tudo isso tem acontecido por causa da iniciativa de muitos órgãos internacionais, de muitos governos, de muitas empresas que também têm investido, também de muitas igrejas, enfim. Nós estamos nos mobilizando, cara, para acabar com a fome no mundo. Lógico que a gente está muito longe, eu não estou dizendo que a gente está perto de acabar com nada disso. Mas nós avançamos de maneira extremamente significativa nos últimos anos. Isso é para aplaudir de pé. Mas uma última coisa assim, em relação à reportagem que eu achei interessante é que esse jornalista ele começou a refletir do porquê as pessoas têm uma visão tão errada e pessimista do mundo, como se a fome estivesse piorando, quando na verdade ela está melhorando, a pobreza inclusive, né? A pobreza no mundo ela tem diminuído consideravelmente, apesar de haver muita pobreza. E ele, né, o próprio Nicholas Kristof, ele fala que a principal razão da gente ter essa visão de mundo
é por conta da forma como se faz jornalismo. Ele é um jornalista bem antigo, acho que ele se formou na década de 50 ou 60, alguma coisa assim, pra você ter noção. E ele se sente até responsável, porque, por exemplo, se dá muito mais ênfase à guerra, a massacres, a crises humanitárias, à fome, do que ao progresso da humanidade, como, por exemplo, o avanço da eletricidade, né? A pessoas que têm acesso à eletricidade pela primeira vez. Você dificilmente já viu uma reportagem sobre isso na sua vida. Ele mesmo ele fala que ele nos últimos tempos ele fez várias reportagens sobre guerra, sobre crises humanitárias, mas ele não fez nenhuma, por exemplo, sobre países que conseguiram depor uma ditadura e se tornaram democráticos. Eu queria propor um exercício aqui pra você, pra ver se você tem uma visão correta ou não, se você tem uma visão pessimista ou não, enfim. Pensa nos últimos 5 anos. Quantas matérias ou quantos países você sabe que nesses últimos 5 anos estiveram em guerra? Agora também, nesses últimos 5 anos, quantos países você sabe, que você viu alguma matéria, que você sabe se dá por nome, que depuseram uma ditadura e se tornaram países democráticos? Vamos pensar no Brasil, no contexto dos municípios. Nos últimos 5 anos, quantos prefeitos ou quantas cidades você lembra que o prefeito foi cassado ou que teve escândalo de corrupção ou qualquer coisa desse tipo? E nos últimos 5 anos, quantas cidades no Brasil você lembra de ouvir alguma notícia que receberam eletricidade pela primeira vez? Ou você acha que o Brasil inteiro tem acesso à eletricidade? Cara, eu não sei você, mas quando eu vejo uma reportagem como essa, eu não consigo pensar em outra coisa senão que Deus é soberano, que Deus tem cuidado da humanidade, apesar da gente muitas vezes estar acabando com o mundo. Se a gente tem avançado, nem que seja um pouquinho, cara, eu creio que é pela misericórdia e pela bondade de Deus. E é por isso que eu queria propor uma reflexão aqui pra gente. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, que ele é enganoso. E também diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me sentia como se Deus tivesse me trancado nesse mundo junto com o diabo, como se ele tivesse pegado a chave e jogado fora. O que não é verdade. Cara, Deus sabe até mesmo a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que ele veste a flor do campo e que ele dá de comer para as aves do céu. Cara, Deus é soberano. Não existe nada que ele não possa fazer, não existe nada que ele não saiba, e não existe um canto desse mundo que Deus não esteja presente. E a respeito da soberania de Deus, eu queria exemplificar isso através da vida de José. Eu não vou contar a história inteira, mas vou dar um resumo do resumo só para poder ilustrar aquilo que eu quero dizer. José era o 11º filho de Jacó. E na sua juventude ele era o filho favorito de Jacó, o que causou os ciúmes e a inveja dos seus irmãos. Isso se tornou tão sério que os irmãos pegaram José e venderam ele como escravo. E como escravo ele foi parar lá no Egito, na casa de Potifar, um homem rico lá do Egito. E ele se destacou tanto trabalhando na casa de Potifar, que Potifar colocou ele como administrador de todos os seus bens. Isso também chamou a atenção da esposa de Potifar, que tentou dar em cima de José, só que ele fugiu. E a esposa de Potifar vai lá e mente, fala que na verdade ele tentou seduzir ela, o que era uma mentira, e por conta disso ele é preso injustamente. Agora ele na prisão, o tempo passa, e 2 pessoas que trabalhavam na corte do faraó são presas, o copeiro e o padeiro. Os 2 têm sonhos e José interpreta o sonho dos 2, mas o que interessa para nós aqui é o sonho do copeiro. Porque ele tinha sido preso injustamente, e José interpreta o sonho e fala: cara, vai ser feita justiça para você. E você vai voltar a trabalhar na corte do faraó daqui 3 dias, o que realmente acontece. Ok, o tempo passa, o copeiro está lá trabalhando para faraó, e faraó tem um sonho que nenhum sábio do Egito pode interpretar. Até que ele se lembra: tem um cara lá na prisão que ele sabe interpretar sonhos. Faraó, chama o cara. Chamou José. E faraó contou o sonho dele, que era mais ou menos assim. Tinham 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras vão lá e engolem as 7 vacas gordas. E José interpreta o sonho para faraó. Fala: faraó, negócio seguinte. Deus te revelou os próximos 14 anos da humanidade. Vão vir 7 anos de fartura, o que serão sucedidos por 7 anos de fome. Você precisa armazenar comida nesses 7 anos de fartura para poder sustentar e vender comida para as pessoas nos 7 anos de fome. Faraó, vendo a sabedoria de José, e ele decide colocar o próprio José como governador de todo o Egito, para que ele pudesse administrar isso e armazenar comida nos 7 anos de fartura para poder vender nos 7 anos de fome para o resto das pessoas, da população.
As coisas na vida de José aparentemente estavam dando tudo errado. Primeiro ele é vendido como escravo e quando parecia que estava dando um pouquinho certo, ele é preso injustamente. Mas cara, tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus que culminaria colocando ele como governador da nação mais poderosa do mundo. O diabo achou que estava destruindo José no dia que ele primeiro vendeu ele como escravo e depois, um pouco mais pra frente, prendeu ele. Mas na verdade, quando o diabo fez isso, ele estava empurrando José em direção ao destino dele, que era ser usado por Deus como governador da nação mais poderosa do mundo para conservar a humanidade. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle desse mundo. Sabe, eu creio que a vida é como um quebra-cabeça, cara. E é como se Deus tivesse dado uma pecinha ou duas para você, mais uma pecinha para outra pessoa, mais uma pecinha para outra pessoa. E todos nós só temos a visão daquela pecinha. E às vezes a gente fica olhando pra ela e fala assim, mano, que figura que isso aqui forma, onde isso aqui se encaixa, mano, não faz sentido. Mas cara, Deus sabe, Deus tem noção da figura como completo. Ele sabe onde cada peça se encaixa. Tudo faz parte de um plano maior de Deus. Deus ainda é soberano e todas as coisas acontecem da forma como acontecem, porque fazem parte de um plano maior de Deus. É isso aí, galera. Valeu por ter me assistido mais esse vídeo, espero ter te convencido pelo menos um pouquinho de que Deus é soberano, seja através dessa reportagem. Inclusive, o link dessa reportagem está aqui embaixo, aqui na descrição, para você olhar e conferir, para você ver que eu não estou mentindo nem inventando. Se alguém está inventando, é o The New York Times, não eu. Esse aí, Deus é soberano, cara, e louvado seja o nome de Deus. É isso aí, valeu por ter me assistido. Deixe seu like se você não deixou ainda, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. É isso aí, a gente se vê até a próxima. Falou!